ano é um ano, assim, muito importante para você, sem pressão, tá? Mas é um ano muito importante. E, assim, o esforço de cada um vai ser recompensado no final, tenho certeza disso. Então, eu sei que não está sendo fácil, não é um ano fácil, não foi um ano fácil o ano passado, mas quem quer, consegue, corram atrás, aproveitem cada oportunidade que vocês estão tendo, aproveitem toda a facilidade que vocês estão tendo nesse período aí de pandemia, infelizmente, de casa, mas a gente tem aqui o computador à nossa disposição e isso facilita demais, né? Eu vi uma foto uma vez de um período, de uma época assim de isolamento por causa de uma doença, as criancinhas do rádio, anotando, o professor dava aula pelo rádio, gente. Então, assim, vocês têm essa oportunidade de ver, de interagir, então é uma forma, né, diferente, mas não deixem que isso abale a confiança, não deixem que isso atrapalhe o aprendizado de vocês. Como eu disse, quem quer realmente consegue, aprende, mandem mensagem, procurem os professores, busquem, porque é um ano muito importante, sim, na vida de vocês, muito decisivo. Nas aulas anteriores, eu trabalhei com vocês genética, né? Para a gente revisar aí alguns conceitos envolvendo a disciplina de genética. Hoje eu trouxe aqui algumas questões de bioquímica. O que é a bioquímica? É a química dos seres vivos, estuda mais voltado ali para o metabolismo, para as reações químicas. Qualquer dúvida, a qualquer momento, falem que eu paro e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Vamos lá, então, começando aqui com a nossa primeira questãozinha do Enem 2008. Ela diz o seguinte: de acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopsia é uma doença caracterizada pela dificuldade de enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita ou a problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides, como a cenoura. Bom, esse tipo de questão é uma questão bem tranquila, é uma questão fácil, porque assim, toda vez que vocês forem ler, presta atenção nessas dicas aqui. As questões do Enem, o prazo para você responder é muito curto. Então, você tem que ganhar tempo de todas as formas possíveis. Duas dicas que eu vou falar para vocês aqui agora. Primeira dica, tentem fazer uma coisa que eu nunca faço, porque eu não lembro, mas tentem acostumar a ler primeiro a pergunta. Porque quando você lê a pergunta, você já sabe o que procurar no texto que pode te ajudar, te orientar na resposta. Se for uma questão que envolve conta, por exemplo, né, você já vai tirando ali os dados. Então, leiam primeiro a pergunta para depois ler o texto. É uma coisa que eu nunca lembro, mas ajuda. Outra coisa muito importante, rabisquem a prova, sabe? Sublinha a palavra-chave. Você está lendo uma questão de biologia? Cegueira noturna, cenoura, carotenoide. Sublinha em palavras-chave, que isso pode te ajudar se você precisar voltar no texto. Se for uma questão que envolve conta, já vão anotando os dados. Uma questão de genética, por exemplo, que tem que fazer um cruzamento, o pai, azão, a mãe, não sei o quê, já vão fazendo, já vão montando, tá? Tudo isso ajuda muito, muito na hora da prova. Nessa questão, ele falou sobre cegueira noturna. Gente, cegueira noturna, cenoura, carotenoide, estamos falando de vitamina A. A vitamina A é a responsável, é a precursora pela produção de estruturas ali que auxiliam na nossa visão, na nossa pele, no nosso cabelo. Então, é um tipo de coisa que vocês têm que saber qual vitamina vai atuar em qual parte do nosso metabolismo. Vitamina A é boa para o cabelo, cegueira noturna. A falta de vitamina A causa cegueira noturna. Vitamina B, beriberi, fraqueza, indisposição. Vitamina C, a falta dela causa escorbuto, sangramento na gengiva, tem alguns sintomas. Depois eu vou mandar no grupo para vocês a tabelinha com as vitaminas,
Qual tipo de alimento e a vitaminose, o que ela causa? Vitamina D, a falta dela causa raquitismo, que é enfraquecimento dos ossos. Vitamina E causa esterilidade masculina, a falta dela. Gente, quando eu falo a vitamina E causa esterilidade, não é a vitamina que causa, é a falta dela, tá? Que chama avitaminose. A vitamina K, coagulação do sangue. Tem uns macetezinhos assim que você associa a letra, né? K, coagulação, que pode ajudar bastante. Então, nessa questão, vocês viram lá, cegueira noturna, carotenoide, cenoura, vitamina A, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras, ok? Quando a gente fala de bioquímica, então, os compostos químicos que formam o nosso organismo, eles são divididos em compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Alguém lembra da diferença? E aí? Gente, vocês estão estudando química orgânica, pelo amor de Deus! Compostos orgânicos. Compostos orgânicos têm carbono e compostos inorgânicos não têm carbono. Isso. Compostos orgânicos são formados principalmente pela presença do elemento carbono, né? E os inorgânicos não. Então, quando a gente fala de bioquímica, quais são os compostos orgânicos? Eu tenho os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos. Quem são os compostos inorgânicos? Água, sais minerais e as vitaminas, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, então. Os distúrbios por deficiência de iodo são fenômenos naturais distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana? Então, gente, é outra questão também que vocês precisam ter essa associação. Ele falou sobre iodo e falou sobre uma glândula. Beleza. Qual é a glândula que precisa de iodo para produzir as suas substâncias químicas? Quem sabe me dizer? Seus hormônios? Tireoide? Tireoide. Onde é que fica a tireoide? Garganta? Isso, muito bem. Então, vocês viram que são questões simples, mas que se você não souber, você vai errar. Porque é um detalhe. O iodo, ele é importante porque é na glândula tireoide. A glândula tireoide produz dois hormônios, que é a tironina e a tiroxina e a triodotironina. Tiroxina, triodotironina. Esses dois hormônios atuam no metabolismo do nosso corpo. Quando falta iodo, essa glândula ela incha, ela cresce. Para quê? Para tentar captar uma quantidade maior de iodo. Isso causa uma doença. O nome dessa doença é bócio ou papo. Então, bócio ou papo é quando a tireoide ela incha, ela cresce por falta de iodo. Por que a gente não vê pessoas com bócio hoje? Porque no Brasil tem essa lei que obriga os produtores de sal a incluírem iodo no sal de cozinha. Vocês já viram lá sal iodado? Então, por isso que hoje é muito difícil. Eu já vi, quando eu era criança, uma mulher... Eu morria de medo dela. Gente, eu era uma criança muito medrosa, de verdade. Aquela mulher, ela tinha outras deficiências, sabe? Ela tinha um pescoço assim muito inchado e eu olhava para elas e me dava um medo. Mas hoje a gente não vê isso. Por quê? Justamente porque tem o iodo no sal de cozinha. Então, a tireoide, ela produz esses dois hormônios e atua no metabolismo. Quando a tireoide trabalha abaixo do normal, causa um problema chamado de hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo? Como ela atua no metabolismo, o metabolismo ele vai ficar mais lento. Então, às vezes, tem pessoas que fazem dieta, não comem muito e mesmo assim ficam gordinhas. Por quê? Muitas vezes pode ser problema hormonal, pode ser problema na tireoide. Então, tem que fazer um acompanhamento com o endocrinologista, observar a questão da tireoide.
porque aí sim, né, pode ajudar a pessoa nessa busca aí por emagrecer, por exemplo. Já o excesso, quando essa glândula produz mais hormônio do que precisa, causa o hipertireoidismo, que é o contrário, o metabolismo é acelerado. Nesses casos, normalmente as pessoas, sabe aquele tipo de gente que come e não engorda? Pode ser um caso de hipertireoidismo. Então, a glândula ela funciona acima do normal, o metabolismo é acelerado, funciona tudo bonitinho, então normalmente a pessoa é magra. Se for um caso excessivo de hipertireoidismo, pode causar irritabilidade, os olhos são saltados, então tem que observar também essa questão. Mas falou de iodo, estamos falando da tireoide, não esqueçam, extremamente importante. Vamos lá, mais uma questãozinha. A escassez de água doce é um problema ambiental. A dessalinização da água do mar, feita por meio de destilação, é uma alternativa para minimizar esse problema, quase que não sai. Considerando os componentes da mistura, o princípio deste método é a diferença entre... A gente está aqui uma mistura de uma questão de biologia com química. Estamos falando de problema ambiental, que é a escassez de água doce, e falamos que uma forma de resolver esse problema é a dessalinização da água do mar, tirar o sal da água do mar. Isso é separação de mistura, certo? Qual é a estratégia que eu vou usar? Qual é a característica, né? Eu estou falando de qual mistura, água e sal. Qual é a característica que eu vou usar para mim fazer a destilação e separar a água do sal? Me digam. Gente, destilação. Ponto de fusão. O que é fusão? Vamos relembrar. Passagem de sólido para o líquido. Passagem de sólido para o líquido. Então... Não, então tá errada. Eu confundi. Então tá errada. Eu confundi. Então tá errada. E aí? Letra B. Letra B, ponto de ebulição. O que é a destilação, gente? A destilação é o seguinte, você vai pegar uma mistura, vai aquecer, né? Vai ferver aquela mistura até uma determinada temperatura em que um dos componentes da mistura entram em ebulição e o outro não. No caso da água com sal, o sal é um sólido que vai entrar em ebulição a uma temperatura altíssima. Então, a gente nem precisa controlar muito isso, né? O que vai acontecer? A água vai ferver, vai passar por um tubo onde ela vai ser resfriada, vai condensar, né? Um condensador, vai condensar e vai cair em outro recipiente. E aí eu vou ter o sal, que vai ficar aqui, e a água. Então, é uma forma. Só que essa é uma água destilada. A água destilada, ela não é própria para consumo. Não é só isso. Se fosse assim, era fácil demais, né? Ah, a gente está aqui, não tem água, vou ferver, destilar. Não, calma, não é bem assim. Mas é uma forma, sim, de retirar o excesso de sal da água através da destilação. Existem outros tipos. Essa é a destilação simples. Tem a destilação fracionada, por exemplo, que acontece lá no petróleo. São várias temperaturas, cada temperatura você vai ter uma substância diferente. Tá? Então, sim, é o ponto de ebulição. Muito bem, não esqueçam. Tranquilos até aqui? Então, vamos lá. Próxima questão. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primeiramente pela redução de... Tá, eu tenho aqui amido, frutose, lipídio, celulose e proteína. Beleza, o que está me dizendo a minha questão? Aumentou o gás carbônico na atmosfera, a consequência disso
é diminuir a absorção de nitrato pela planta. Por que que o nitrato é importante? Vamos entender. Vocês lembram vocês devem ter visto já em química o chamado CHOMPS, ou em biologia, bioquímica, não sei se vocês lembram disso. CHOMPS. O que que é CHOMPS? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São os elementos químicos mais abundantes no nosso organismo. Nós somos os CHOMPS. Vou repetir: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. O nitrogênio, ele é um dos compostos mais abundantes no nosso corpo. Só que tem um probleminha aí. A gente não consegue captar o nitrogênio do ar. Mesmo sendo muito abundante, o gás nitrogênio ele está mais abundante no ar do que o oxigênio, tem 78% de nitrogênio, se eu não me engano. Eu sou muito ruim com número. Mas, mesmo ele sendo muito abundante, a gente respirando, a gente não pega esse nitrogênio, mas a gente precisa dele. Como que a gente captura esse nitrogênio? E aí, nós precisamos do nitrogênio... Através da alimentação. Através da alimentação, muito bem. Então, o que que acontece? As plantas, elas também não conseguem. Aí que tem um problema. As plantas também não conseguem pegar o nitrogênio do ar. Então, o que que elas fazem? Elas fazem associações com bactérias chamadas de bactérias nitrificantes. Olha a sequência, anota aí para não esquecer. O nitrogênio do ar vai ser convertido pelas bactérias em amônia. A amônia vai ser transformada em nitrito. O nitrito vai ser transformado em nitrato. O nitrato é absorvido pela planta. Então, a gente tem amônia, o gás nitrogênio é transformado em amônia. Vou repetir, peraí que eu tô bugando aqui já. Gás nitrogênio, amônia, nitrito, nitrato. Beleza? Entenderam? A importância das bactérias. Se não fosse as bactérias fixar o nitrogênio, nem as plantas, nem a gente ia conseguir. O problema é que o excesso do efeito estufa, o excesso de dióxido de carbono, prejudica a absorção de nitrato pelas plantas. Tá, diminuiu o nitrato. Agora eu preciso saber o quê? Eu preciso saber qual desses compostos aqui tem nitrogênio para mim acertar a minha resposta. Qual vai ser, gente? Eu acho que é amido. Amido? Amido é carboidrato. Amido é um polissacarídeo, formado pela união de vários monossacarídeos, por exemplo, a glicose. Qual a fórmula química da glicose? C6H12. O que mais? O6. Tem que saber de cor. O6. Tem que saber, gente. Tem questões do Enem que eles não trazem essas fórmulas quando é uma fórmula muito comum, tá? Não pode esquecer. A glicose é C6H12O6. Tem nitrogênio aí? Não. Então, mais uma chance. Aonde eu terei nitrogênio desses compostos? Já dei uma dica, né? Carboidrato, esquece carboidrato. Então, vamos eliminar. Amido, frutose, celulose, é tudo carboidrato. Sobrou 2. Proteína? Proteína, muito bem, proteína. As proteínas, elas são formadas pela união, olha, gente, tudo isso daqui são macromoléculas, são moléculas grandes formadas pela união de partes menores, certo? O amido é um polissacarídeo formado pela união de monossacarídeos, glicoses ali, né? A frutose é um disacarídeo. Também tem glicose ali na sua constituição. Professora, deixa eu Oi. fazer uma pergunta. Por acaso o amônio tem a ver com aminoácido?
Tem Não, quer dizer, amônia, porque né? para formar as proteínas tem as NH3. ligações lá, não tem? As Uhum. peptídicas, que é Tem. formada por aminoácidos, certo? Isso. Aí tem a ver amônia com Tem, aminoácido ou não? tem sim. Eu ia falar dessa parte agora. E aí, gente, os lipídios são formados por ácidos graxos e glicerol. São cadeias carbônicas também, ricas em hidrogênio, né? Ligação ali saturado, insaturado. Eu acho que eu até falei isso na outra aula. Celulose é um polissacarídeo também, que forma a parede celular das células vegetais. Polissacarídeo, carboidrato. As proteínas são feitas de aminoácidos. Os aminoácidos, sim, possuem nitrogênio na sua constituição. Então, se faltou nitrogênio, vai ter problema nas proteínas, porque nas proteínas eu tenho aminoácido e o aminoácido tem nitrogênio na sua composição. Ok? Vamos lá, mais uma, questão 5. Meios de cultura são utilizados como fontes de nutrientes para o crescimento de micro-organismos em laboratórios. Pesquisadores brasileiros avaliaram a viabilidade da produção de ácido lático pela bactéria Leuconostoc mesenteroides B512F, utilizando na composição do meio de cultura um substrato à base de material obtido do aproveitamento de excedentes da agroindústria tropical local de caju. Os resultados obtidos mostraram que o meio de cultura enriquecido com xarope de caju propiciou um crescimento adequado dessas bactérias. Tá. O carboidrato... Gente, sabe que uma vez tinha uma resposta de uma questão do Enem que estava nessa explicação do texto? Não deixem despercebido, não, viu? Já teve vezes, assim, de... tipo assim, a resposta é um exemplo, né? Ribose. Aqui não é ribose, mas suponhamos que fosse ribose. Aí no texto tinha uma figura, aí na figura tinha a resposta lá. Então, dê uma olhada nisso. O carboidrato presente no xarope de caju, que auxiliou no crescimento dessa bactéria, foi a... Qual desses carboidratos? Todos aqui são carboidratos. Fórmula química do carboidrato, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, não esqueçam. Mas qual desses auxiliou diretamente no crescimento da bactéria? Celulose, um xarope de caju. Celulose, glicose, maltose, lactose ou ribose? E aí, gente? Vocês estão tímidos? Ó, vamos pensar. Onde que eu encontro celulose? Falei agora há pouco. Parede celular das plantas. Parede celular das plantas. Glicose, todo mundo já sabe, né? É um monossacarídeo, é uma moléculazinha só. Maltose é um disacarídeo, eu tenho 2 moléculas. Lactose, 2 moléculas. Eu tenho leite aqui, né? Ribose, onde é que eu encontro ribose? No RNA, lembra? Ácido ribonucleico, eu tenho uma ribose. E no DNA, como é que chama o açúcar do DNA? Alguém lembra? Desoxirribose, desoxirribose. Desoxirribose, isso. É o ácido desoxirribonucleico. Se eu quero fornecer energia diretamente para as bactérias se desenvolverem, é mais interessante eu fazer isso com uma molécula grande que vai ter que ser quebrada ou com ela já quebrada? Para fornecer energia. Quebrada é mais fácil, mais Quebrada é simples. mais fácil, mais simples. Qual é o monossacarídeo aí, gente? Qual moléculazinha já está sozinha aí, quebrada? Que vai ser a primeira fonte de energia. Vamos, gente. B? Letra B, glicose. Letra B, glicose. A glicose é o açúcar, é a fonte primária de energia.
Então, se ele precisa crescer, se ele precisa reproduzir, ele precisa de energia. Crescer no sentido assim, de multiplicar, né? As bactérias, ele precisa de energia. Para produzir as suas substâncias, ele precisa de energia. Então, qual que é a primeira fonte de energia? O monossacarídeo, a glicose, tá? Então, se falou que é fonte de... meios de cultura são fontes de nutrientes. Então, imagina se a bactéria tivesse que quebrar uma molécula grande para poder liberar essa energia para ela, ia dar muito mais trabalho. Então, uma fonte primária de energia vai ser a glicose. Beleza? Estão acompanhando? Está indo tudo bem? Estão entrando em desespero? Como é que está indo aí? Tranquilos? Então tá bom. Na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida fizeram uma promessa que constituiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles consumirem alimentos ricos em... Tá, pensem comigo, pessoal. Eles fizeram uma promessa e eles não podiam comer carne, certo? Se eles não podiam comer carne, eles precisavam de um alimento rico em alguma substância que fosse suprida a falta da carne. Carne é rica em quê? Carne é um alimento rico em? Alguém falou aminoácido, mas... Proteína. A proteína, isso, essa parte eu queria chegar. Carne é um alimento rico em proteína. Se eu tirei a carne da minha alimentação, eu tenho que me preocupar com a reposição de proteína. Por quê? Porque as outras coisas eu vou encontrar nos outros alimentos, certo? Proteína é feita de quê? Vocês já responderam aí, né? A gente já comentou na questão anterior. Proteína é rica em aminoácidos. Beleza, já reduziu minha opção a 2 questões. Mas qual a diferença? Alguém sabe a diferença de aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais? Não? Olha só. Existem 20 tipos de aminoácidos. Desses 20 tipos, 8 o nosso corpo não produz e a gente adquire através dos alimentos. 12 o nosso corpo produz. Então, os aminoácidos naturais são esses que o nosso organismo consegue produzir. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz, que a gente adquire através dos alimentos. Tá, já dei a resposta. Então, qual é a resposta certa, gente? D. Letra D, aminoácidos essenciais, tá? Vocês precisam entender que quando a gente para de comer carne, a gente para de comer essa proteína, né, que é rica em proteína, a gente precisa suprir esses aminoácidos essenciais. Mas aí eu tenho uma notícia muito boa para a maioria, pelo menos, que é o seguinte, aquela duplazinha imbatível na casa do brasileiro, arroz com feijão, tem aminoácidos, todos os 8 aminoácidos essenciais que a gente precisa. Então, quem não gosta de feijão, sinto muito, tá? Por favor, procure outro alimento. Porque tem gente que não come feijão. Isso é um absurdo, gente. Arroz com feijão faz parte da cultura do brasileiro. Mas o arroz com feijão tem os 8 aminoácidos essenciais que a gente precisa. Ainda bem, né? Muito bom. Vamos lá, questão 7. O arroz dourado, essa questão vocês vão responder facinho graças à primeira questão que a gente fez. Olha lá. O arroz dourado é uma planta transgênica. Transgênico é um organismo geneticamente modificado, ou seja, houve alteração no código genético dele, capaz de produzir quantidades significativas de beta-caroteno. Falamos de beta-caroteno lá na primeira questão, que é ausente na variedade branca. A presença dessa substância torna os grãos amarelados, o que justifica seu nome. A ingestão dessa variedade geneticamente modificada está relacionada à redução da incidência de
Tem que acertar, gente. Pelo amor de Deus. Falamos agorinha ali do beta-caroteno, encontrado em vegetais de coloração amarelo ou alaranjado. Vitamina A. Ah, visão. Visão! Letra C. Letra C. Associem beta-caroteno, vitamina A, visão, importante, não pode esquecer, pelo amor de Deus. Vamos lá, essa aqui é mais voltada para a química também. A qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Na figura, são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. Dentre os compostos apresentados, os 2 que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são os ácidos. Tá, ele disse que tem uma associação entre o grau de insaturação e a qualidade. Quanto mais insaturado, melhor a qualidade do óleo, certo? Primeiro, o que é uma molécula insaturada? Não tem ligações duplas? Duplas ou triplas entre os átomos de carbono, isso aí. Eu vou olhar na minha cadeia principal e tem que ter uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, ficou fácil, né? Qual a resposta, gente? Quais são os óleos que têm melhor qualidade? B, letra B. Letra B, o ácido linolênico e o ácido linoleico. Esse aqui tem 3 ligações duplas, enquanto esse aqui tem 2 ligações duplas. Esse aqui só tem uma e esses 2 aqui não tem nenhuma. Beleza? Fácil essa questão? E se não souber o que é insaturado, é a questão dos conceitos que eu falei, né? Se não souber o conceito, dá uma travadinha ali na hora. Alimentos como carnes, quando guardados de maneira inadequada, deterioram-se rapidamente devido à ação de bactérias e fungos. Esses organismos se instalam e se multiplicam rapidamente por encontrarem aí condições favoráveis de temperatura, umidade e nutrição. Para preservar tais alimentos, é necessário controlar a presença desses micro-organismos. Uma técnica antiga e ainda bastante difundida para a preservação desse tipo de alimento é o uso do sal de cozinha. Nessa situação, o uso de sal de cozinha preserva os alimentos por agir sobre os micro-organismos. Uma forma de armazenar o alimento, a carne, né? Antigamente era muito comum, quando não tinha refrigerador, eles matavam os animais e colocavam sal, né, na carne para preservar. Por que o sal na carne preserva a carne e mata os micro-organismos? Letra A? Letra A. Como é que chama o processo de desidratação dessas células? Por que pôs sal? Tem um nome. Vamos, gente. Começa com O. Osmose. Osmose. Não é osmose. Osmose. Sim, osmose. O que é A osmose? osmose não é transporte líquido? Isso. Pra Osmose mim é a era passagem difusão, de não? água do menos para o mais concentrado através de uma membrana. Passagem de água do hipotônico para o hipertônico. Quando você pôs o sal do lado de fora aqui da carne, aí a bactéria veio, o meio externo tem sal. Está mais concentrado que a célula, certo? A bactéria não é uma célula, gente? Não tem a membrana? Então, o sal está do lado de fora. Sim. Está mais concentrado. Então, por osmose, a bactéria vai perder água e vai desidratar. Quando ela desidrata, ela morre. Entenderam? Então, é osmose sim. Tá bom? E última questão, temos 3 minutos, mas vai dar tempo. No processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, é obtida uma massa orgânica conhecida como torta de mamona. Essa massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo
e como complemento em rações animais, devido ao seu elevado valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos, diferentemente do óleo da mamona. Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação. A característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza sua solubilização no óleo de mamona é a porque ele é insolúvel no óleo da mamona. Por quê? Porque, moça, menos. Por que, gente, que ele é insolúvel no óleo? Pensem. O óleo é uma molécula polar ou apolar? É a letra B, professora? Porque Letra? é hidrofilia? Hidrofilia, isso, B, muito hidrofilia? bem, isso aí. Como o óleo, como a substância tóxica e alergênica, ela é insolúvel no óleo, significa que ela é solúvel na água, ou seja, o óleo, ele é apolar. A molécula de água é polar, então polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Essa substância, gente, ela é insolúvel no óleo, ou seja, ela vai ser polar. Se ela é polar, ela é solúvel aonde? Na água. Então, se ela é solúvel na água, ela é hidrofílica. Muito bem, coisa linda, gente.